Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, sejam muito bem-vindos ao Geopolítica com Paulo Filho. Hoje é dia 10 de fevereiro de 2025, são 8h30 da noite, mas eu não estou ao vivo. Não estou ao vivo porque eu tenho um compromisso. Nesse momento, eu estou dando uma aula para a PUC Minas, uma aula de Geopolítica da China, então não tinha como estar em dois lugares ao mesmo tempo, mas eu não podia deixar de subir esse vídeo no horário de sempre, para tentar fazer cumprir, né, no máximo das vezes possíveis, o compromisso que eu tenho com vocês de fazer essa conversa, né, de promover essa conversa entre nós sobre os principais acontecimentos geopolíticos da semana. E a semana teve muitos acontecimentos geopolíticos, como vocês sabem, e nós vamos conversar sobre isso hoje. Espero que vocês todos gostem aqui do conteúdo. Se você está aqui pela primeira vez, esse aqui é o Geopolítica com Paulo Filho. Normalmente nessas lives eu faço uma apresentação inicial de cerca de 25, 30 minutos sobre os acontecimentos da semana e depois a gente abre uma conversa, que é a melhor parte do programa, que infelizmente hoje, por ser um programa gravado, não vai ter. Mas vocês podem deixar seus comentários e suas perguntas aqui nos comentários, que vão ser abertos na hora que o vídeo estiver sendo divulgado, ou então deixar ali nos comentários do vídeo do YouTube normalmente. Aliás, na descrição desse vídeo, vocês têm acesso a uma série de links aí das minhas redes sociais, e vocês podem ter outras coisas interessantes lá nos links, deem uma olhada, por favor. Então, pessoal, sem mais delongas, né, vamos para a nossa apresentação do nosso texto, mas, por favor, não deixem de dar o seu like e não deixem de compartilhar esse vídeo com as pessoas que vocês acham que podem gostar. Coloquei aqui os membros do clube do canal que me honram com a membresia, né, colaborando todo mês para que esse nosso projeto se mantenha de pé. Semana que vem, pessoal, eu também não vou conseguir estar ao vivo segunda-feira, mas eu pretendo fazer a nossa live na terça-feira, né? Para que a gente possa conversar na terça-feira. Isso vai acontecer aí nas próximas 4 ou 5 semanas, nas próximas 5 semanas, por causa desse compromisso que eu tenho com a PUC Minas. Então nós vamos passar a partir da semana que vem a nossa live para as terças-feiras, tá bem? Já fica aqui o convite para que você compareça na live na semana que vem, na terça-feira, para a gente poder bater o nosso papo. Tá bem, pessoal? Então eu vou compartilhar aqui o que eu preparei e já vamos conversar, né? Bom, no momento que eu estou gravando esse vídeo, nós ainda não houve ainda o anúncio oficial do presidente Trump, né? De que ele realmente tarifou em 25% aço e alumínio, né? Sobre todos os países, mas ele deve fazer isso ainda na segunda-feira, talvez às 8h30, quando vocês estiverem vendo esse vídeo, talvez essa decisão, inclusive, já tenha sido tomada formalmente. O fato é que ele anunciou que vai ser tomada hoje. Isso vai ser a primeira medida do presidente Trump que vai afetar diretamente exportações brasileiras, né? Ele já tinha feito isso no primeiro mandato, e aí depois essas tarifas foram sendo diminuídas, foram sendo adaptadas, até que o Biden retirou as tarifas sobre o aço brasileiro. E agora ele reimpõe essas tarifas. Não é só o Brasil, Canadá, Brasil, México, Vietnã, Coreia do Sul, outros países também que são exportadores de aço e alumínio para os Estados Unidos estão sendo afetados. O governo brasileiro já disse que só vai se manifestar depois que essa medida for oficialmente tomada. O que a gente ouve na imprensa, né, é que o governo brasileiro está meditando de como vai ser a resposta para essa medida, que vai ser uma medida muito pensada, sem arroubos, né, para não provocar reações mais desmedidas ainda, né? Então vamos ver o que vai acontecer, mas é a primeira medida formal do presidente Trump que vai nos afetar diretamente no que diz respeito às tarifas. O presidente Trump ele anunciou isso no voo em que ele estava indo assistir a final do futebol americano, né? E aliás os Eagles deram uma surra nos Chiefs ontem, né? E ele estava no avião, anunciou isso na final do Super Bowl e também anunciou
anunciou isso das tarifas, né? E também anunciou que 9 de fevereiro era o dia do Golfo da América. Então ele assinou, formalizou o decreto, né? A medida que muda formalmente no território americano o Golfo do México, conhecido em todo o mundo como Golfo do México, passa a se chamar como Golfo da América. Com isso, né, o Google Maps, se você acessar o Google Maps dos Estados Unidos, né, a Google já tinha anunciado isso, vai estar lá chamando o Golfo do México de Golfo da América. Eu não sei quando isso vai entrar em vigor, mas deve entrar em breve. Então, se vocês acessarem o Google Maps dos Estados Unidos, vocês já vão ver escrito lá Golfo da América. Em outros lugares, aqui no Brasil, por exemplo, pelo menos esse foi o anúncio da Google, eles vão manter Golfo do México. Eu acho isso uma enorme bobagem, né? Uma medida ridícula, né? A palavra para mim é essa aí, é uma medida ridícula. Bem, então vamos lá. O próximo assunto, né? Então, uma série de coisas aconteceram nessa semana, né? Então, El Salvador ofereceu suas prisões para os criminosos dos Estados Unidos, incluindo o americano. Então, o presidente Bukele construiu, né, lá em El Salvador a maior prisão do mundo, vocês já devem ter ouvido falar nisso, e ele está oferecendo para receber, né, por uma módica quantia, né, então ele cobraria por isso, né, para prender criminosos americanos lá em El Salvador, né. O México enviou, né, 10 mil militares para a fronteira, então cedeu à pressão americana, né, daquela ameaça de tarifas, e mandou os militares para a fronteira. O Panamá cancelou o acordo econômico da nova Rota da Seda, então, também fruto da pressão tarifária americana, o Panamá já anunciou que não vai renovar a assinatura de membresia, né, de integrar a nova Rota da Seda, então vai revogar essa adesão à nova Rota da Seda, ou Iniciativa Belt and Road, ou Iniciativa Cinturão e Rota, como eles chamam em português. E os Estados Unidos tinham afirmado que os navios de guerra da Marinha Americana não iriam pagar mais a tarifa, né, o pedágio para passar no Canal do Panamá, e o Panamá negou. E eu não vi em nenhum lugar depois dessas notícias quem que estava falando a verdade. Ficou dito pelo não dito. Os Estados Unidos disseram que não iam pagar, o Panamá falou que iriam pagar sim e não viu o resultado disso, né? Ou seja, um disse que disse aí, fruto dessa maneira intempestiva como as coisas têm sido anunciadas, né? Por redes sociais, e uma confusão informacional enorme, né? Num ritmo alucinante de novas notícias, de novas declarações, novos posts nas redes sociais, deixando a opinião pública, a imprensa, os analistas, todo mundo meio perdido do que está acontecendo. Bom, vocês viram que os Estados Unidos cancelaram quase na totalidade os investimentos da USAID, né, aquela agência americana que centralizava o apoio financeiro, né, de doação dos Estados Unidos para diversos, inúmeros governos e ONGs, né, ao redor de todo o mundo, dizendo que era um lugar de corrupção, que patrocinava ações que não tinham, que eram descabidas, patrocinavam ações para promover a cultura woke, né? Evidentemente que certamente haveria corrupção nesse tipo de programa, certamente há várias doações que podem ser discutidas em qualquer programa, né? Mas o fato é que os Estados Unidos contribuem com 40% de todo o dinheiro, né, desse tipo de ajuda humanitária no mundo, 40%. Então, várias ações humanitárias ao redor do mundo são simplesmente interrompidas do dia para a noite. E isso se repercute em vidas que dependem dessa doação, né? Então, é uma atitude que está deixando em muitas dificuldades muitos países aí, especialmente países pobres da África, né, da Ásia, que dependem, né, dessa ajuda americana que foi interrompida de uma maneira bastante brusca. E tem um outro aspecto, né? A USAID era claramente uma agência americana que promovia o chamado
poder brando, né, norte-americano, né, o soft power norte-americano. É lógico que ela era uma ferramenta de projeção do poder dos Estados Unidos, né? E o presidente Trump mostra que ele não acredita em soft power, né? Ele acredita em hard power, em coerção, em coação, em ameaça do uso da força, ameaçou tarifar o México, ameaçou tarifar o Canadá, ameaçou tomar conta da Groenlândia, ameaça não, impõe sanções, e já impôs tarifas à China, está impondo tarifa a todo mundo que vende aço para os Estados Unidos. Então ele é adepto do hard power, né, econômico ou militar. Então a USAID era a face, né, dos Estados Unidos para essa projeção de poder, né, uma das faces, né, dessa projeção de poder por intermédio do soft power, por intermédio do poder brando. Então os Estados Unidos estão abrindo mão disso aí. Vai dar certo? É uma coisa que nós vamos ver mais tarde, né? Ele vai continuar... Os Estados Unidos são a potência que são, a hiperpotência, a potência hegemônica, porque eles conformaram o mundo de uma forma que eles pudessem exercer e tirar vantagens de como o mundo era organizado, de como o multilateralismo era organizado. E, ao mesmo tempo, eles se apresentavam, né, como uma potência que respeitava as leis internacionais, né, que tinha valores morais. Nós podemos considerar que isso é hipócrita, e é evidentemente hipócrita, né? Tem muito de hipocrisia, mas quem se apresentava para dizer, entre aspas, o que era o bem e o mal, né, era o Ocidente. Ele se apresentava como essa potência que tinha um idealismo, né, uma ordem internacional idealista, baseada nos valores democráticos, valores liberais, etc. E propagava esses valores, né? Na hora que os Estados Unidos se retraem, né, que se voltam para dentro, vêm só os seus interesses, né? E essa política de impor tarifas é ver só os seus próprios interesses, na marra. Primeiro os Estados Unidos e depois o resto. Esse espaço para a projeção de poder pelo soft power vai ser preenchido por alguém, pessoal. Alguém vai preencher esse espaço. E o país mais bem posicionado para tentar exercer isso é a China. Então, lá na frente vai dar certo essa estratégia do presidente americano? Pode ser que dê certo, pode ser que ele esteja enxergando coisas que eu aqui não estou vendo. Mas, aparentemente, num primeiro momento, essas ações elas vão diminuir o prestígio dos Estados Unidos no exterior e vão prejudicar uma influência, né, um poder que os Estados Unidos tinham conquistado ao longo de muitas décadas, né, também por intermédio do soft power desse tipo de ação aqui. Será que a popularidade nos Estados Unidos, nos locais, né, aonde essa ajuda deixou de chegar, vai ser alta? Eu tenho várias dúvidas. Bom, a China, né, lamentou a saída do Panamá da nova Rota da Seda, criticando a mentalidade de Guerra Fria dos Estados Unidos. Os Estados Unidos apreenderam o segundo avião presidencial da Venezuela. E com o tarifaço de Trump pode ser oportunidade para a China ampliar o poder de influência no mundo. Então são coisas que nós acabamos de falar aqui para vocês, né? Eu queria que vocês pensassem sobre isso, né? Não é obrigado a concordar comigo, mas que pensassem. Será que isso vai dar certo em favor dos próprios interesses americanos lá na frente? Essa é a dúvida que eu tenho. Bom, e aí a novidade mais importante, né, que eu deixei para esse slide, porque o próximo slide já é sobre a questão da guerra lá no conflito do Oriente Médio. O presidente Trump quer que os Estados Unidos tomem posse de Gaza e diz que poderia deixar outros estados, né, lá do Oriente Médio ajudar na reconstrução. Como assim tomar posse de Gaza? Eu tenho dúvida. Vai comprar Gaza? Vai comprar Gaza de quem? Quem vai vender Gaza? Vai tomar na mão grande? Vai pedir para o Israel tirar os 2 milhões de palestinos e aí vai mandar as empreiteiras para reconstruir Gaza?
uma ideia bastante incomum, né? Uma ideia bastante esdrúxula, uma ideia que há muito tempo, né, na modernidade não se vê, né? Muito polêmico, muito polêmico, né? O Netanyahu gostou, né? Vocês estão vendo aí a foto do Netanyahu junto com o Trump, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu junto com o Trump lá na Casa Branca, semana passada. O Netanyahu elogiou o plano, né? E disse que Israel fará o trabalho de retirar o pessoal, né? Bom, isso já teve repercussões, vocês vão ver daqui a pouco, né? Os palestinos não, o grupo terrorista Hamas já disse que interrompeu a devolução dos reféns, né? Hoje falou isso, que não vai mais libertar reféns, porque Israel não está cumprindo o cessar-fogo. Então existe um enorme risco, um risco imediato, né, de voltarem os confrontos lá na faixa de Gaza. Após o encontro com o Netanyahu, com o Bibi, né, o Trump impõe sanções ao Tribunal Penal Internacional. Então o Tribunal Penal Internacional, que nem Israel nem os Estados Unidos reconhecem, é bom que se diga isso, né, nem Estados Unidos nem Israel reconhecem o mandato do Tribunal Penal Internacional. Então, o tribunal tem uma ordem de prisão contra o Benjamin Netanyahu, também tem uma ordem de prisão contra o Putin, né? E aí o Trump impôs sanções aos juízes, né, aos familiares dos juízes, né, impedindo que eles viajem aos Estados Unidos, algumas sanções contra os juízes do Tribunal Penal. Bom, e o Trump já descartou a volta dos palestinos que deixarem Gaza. Então, o que o Trump disse? Né? Olha só, como não tem como reconstruir a faixa de Gaza, que está completamente destruída com a população lá, e como tem tijolo quente, que a gente chama, né? Então, munições que não explodiram, que podem explodir, causar baixas, né? Você não tem como fazer esse trabalho todo de desarmar essas munições que ainda podem detonar junto com a população, morando ali, reconstruir tudo ao mesmo tempo. Ele quer que as pessoas saiam. E diz que as pessoas não vão voltar. Porque não vão voltar porque vão morar em casas tão boas que não vão querer voltar. E para onde, né? Essa é a pergunta. O Trump sugere ir para países de bom coração, foi o que ele disse, né? Que seriam Egito e Jordânia. Ora, o Egito e a Jordânia não vão, já disseram que não vão aceitar essas pessoas. O Egito e a Jordânia não fariam isso por várias razões, mas a principal razão é por questão de segurança. Se o Egito e a Jordânia deixarem esses 2 milhões de palestinos, né, entrarem no seu território, eles vão importar os problemas que hoje estão na faixa de Gaza para dentro dos seus próprios territórios. Então, essa população revoltada com tudo isso que aconteceu, os membros do Hamas vão junto lá, misturados à população, você vai trazer para dentro do seu próprio país um problema que hoje está na faixa de Gaza. Então, nenhum dos dois países fará isso, né? Por outro lado, também é interessante ver o presidente Putin, né, o presidente Trump que está fazendo uma campanha para expulsar os imigrantes ilegais do seu país. Ele quer que Jordânia e Egito recebam esses 2 milhões de palestinos. Né? Também é um aspecto interessante a ser lembrado. Bom, e aí a manchete de hoje, né? O Hamas dizendo que deixará de libertar reféns israelenses, colocando em dúvida o cessar-fogo em Gaza. É lógico que isso está no contexto dessa proposta do Trump e da declaração do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu de que o exército israelense já está tomando as medidas para executar a retirada dos 2 milhões de palestinos da faixa de Gaza. Ou seja, a situação está se complicando bastante novamente na faixa de Gaza. Bom, a 4ª Convenção de Genebra fala sobre a proteção de pessoas, né, que foi assinada por todos os países. As convenções de Genebra foram assinadas por todos os países, né? E esse artigo 49 foi ratificado, inclusive, pelos Estados Unidos. Diz que as transferências forçadas em massa ou individuais, bem como as deportações de pessoas protegidas do território ocupado para o de potência ocupante ou para de outro qualquer país ocupado ou não, são proibidas. Então, transferências forçadas são proibidas, qualquer que seja o motivo.
Contudo, a potência ocupante poderá proceder à evacuação total ou parcial de uma dada região ocupada se a segurança da população ou imperiosas razões militares exigirem. As evacuações não poderão abranger deslocação de pessoas protegidas para fora dos limites do território ocupado. Não pode ir para fora dos limites do território ocupado, a não ser em caso de possibilidade material. A população assim evacuada será reconduzida aos seus lares, logo após as hostilidades serem terminadas nesse setor. Então, pessoal, o que o presidente Trump está propondo, além de tudo, contraria, como vocês podem ler, frontalmente a Convenção de Genebra, né? Ou seja, não é possível, na minha opinião, né? Vocês podem discordar, mas na minha opinião não é possível concordar com essas medidas do presidente Trump sob vários aspectos, né? Em nenhuma maneira se está aqui a diminuir os crimes cometidos pelo Hamas, né? O Hamas cometeu crimes terríveis no dia 7 de outubro de 2023, causou todo esse sofrimento para os israelenses e também para o povo palestino, porque sabia que a reação israelense ia ser forte, fez daquela forma que fez, vil, terrível, para provocar essa reação, porque ele queria criar, ou seja, usou a população da Palestina para os seus objetivos de provocar todo esse caos, porque achava que esse caos lhe beneficiava. Mas isso, pessoal, não justifica você tirar 2 milhões de pessoas, né? Idosos, mulheres, crianças, pessoas que não tinham nada a ver com tudo isso que está acontecendo, da possibilidade de viverem aonde eles nasceram, aonde os pais deles nasceram, aonde os avós nasceram, né? Muitas cidades foram destruídas na Segunda Guerra Mundial e nem por isso as populações foram obrigadas a mudar de país, pô. Hiroshima e Nagasaki foram destruídas e as populações que sobreviveram voltaram para suas terras, para suas casas, depois de reconstruídas. Dresden, na Alemanha, foi completamente destruída e a população voltou para suas casas. Então não existe isso que está sendo proposto. Isso não existe, né? Então eu queria só deixar essa minha opinião para vocês. Pessoal, deixem seu like aí, compartilhem o vídeo se vocês gostaram. Bom, então nós estamos já com 493 dias do conflito no Oriente Médio, né? O Israel já tinha começado a retirar as forças do corredor de Netzarim, né? Esse corredor aqui que divide Gaza, sul e norte. Então, isso era uma condição do cessar-fogo, então Israel estava cumprindo a sua parte, o cessar-fogo até, pelo menos nesse aspecto, né? E aí o exército de Israel começou a tal da saída voluntária dos palestinos de Gaza, né? Que o Trump já mostrou que não era voluntária, né? Então, assim, bom, já falei muito sobre isso. E essa imagem foi uma imagem que, quando eu vi, eu falei, isso o Hamas não será mantido, não existe a menor possibilidade de Israel concordar com o Hamas permanecer organizado, um grupo organizado ao fim desse conflito, né? Isso não vai acontecer. Então, esse espetáculo que o Hamas promove, né? Colocando aqui os reféns sendo libertados, reféns em péssimas condições. Então, isso aqui são 493 dias antes e depois, né, pessoal? E aí os caras aqui fardados, com fuzil, obrigando o sujeito a segurar lá um pedaço de papel, obrigando o cara a fazer um discurso, a acenar, né? Um circo aqui, né, que completamente aviltante à dignidade humana. E é evidente que isso não há a menor possibilidade desse grupo aí, que mesmo depois de tudo isso, né, 493 dias depois, faz esse espetáculo, como eu disse, aviltante na libertação dos reféns, para tentar mostrar para a população da Palestina, para tentar mostrar para os outros grupos que disputam com ele, né, o direito de comandar o povo palestino na faixa de Gaza depois que tudo isso passar, que ainda tem força, né, que tem essa condição. Então Israel não vai permitir que esse grupo que cometeu o atentado terrorista de 7 de outubro permaneça organizado. E esse tipo de demonstração, quando eu vejo, eu tenho certeza absoluta que mesmo que o cessar-fogo fosse respeitado até o final, em determinado momento em que o
Israel percebesse que não haveria mais como recuperar os reféns, ele ia retornar a atacar a faixa de Gaza para tentar destruir completamente, pelo menos a infraestrutura do Hamas. Eu acho até, e falei isso no outro vídeo, né, que essa iniciativa do Trump, não é possível que ele não saiba, né, ele evidentemente sabe que a execução disso é praticamente impossível, né. Digamos que 50% da população da Palestina concorde em sair, 1 milhão de pessoas, né. Digamos que a Jordânia, que não vai acontecer, digamos que a Jordânia e o Egito concordem em receber, o que também não vai acontecer. Digamos que comece o deslocamento dessas pessoas. É evidente que o Hamas não, e os outros grupos, né, não vão permitir isso. E vai começar a guerra novamente. Né? Então, e recomeçaria a guerra civil. E aí, os ataques do Hamas, né? E aí, o que os Estados Unidos vai fazer? Vai mandar tropa para Israel, uma coisa que o Trump prometeu que não ia fazer, vai envolver os Estados Unidos noutra guerra de baixa intensidade contra um grupo terrorista, como foi no Iraque, o Trump condenou, como foi no Afeganistão, o Trump condenou. Então, o que eu pensei logo que isso foi anunciado? Né? Então, isso é uma maneira do Trump dizer assim, olha, eu propus uma saída, ninguém concordou, então eu lavo minhas mãos e Israel faça o que tem que fazer. E Israel tem uma desculpa, olha, tinha um plano, o Hamas não concordou, então vamos continuar a guerra. Que é o que está parecendo que vai acontecer. Só tem um problema, né, pessoal? Eu já disse isso em outras lives, né? Você não consegue terminar com um grupo desses porque você não consegue matar uma ideia dentro da cabeça de uma pessoa. Esses terroristas têm uma ideia dentro da cabeça, né? E essas crianças, esses jovens que estão aí vivendo tudo isso, só vem a raiva, o ódio aumentar, né? Tem pais e mães mortos, casas destruídas, né? Então são uma massa de manobra muito facilmente recrutável pelo Hamas. Então Israel vai continuar atacando, a estrutura física do Hamas vai ser bastante atacada, diminuir bastante, né? Muitos desses líderes vão morrer, mas acabar com o Hamas como um grupo terrorista só quando Israel conseguir trocar a ideia na cabeça dessas pessoas, né? Quando tiver uma ideia de convivência pacífica, uma ideia de 2 estados. E isso, infelizmente, parece bastante longe, na minha opinião. Bom, a Arábia Saudita também já disse que não concorda com esse plano americano, né, que não tem como ter paz no Oriente Médio sem a solução dos 2 estados. Então, a Arábia Saudita, que é a principal liderança árabe, também se colocou contra. O Irã, evidentemente, né, que não é árabe, mas também é o líder dos xiitas lá naquela região, também se colocou contra e disse que não tem qualquer negociação com os Estados Unidos. Aí ele está se referindo à questão do programa nuclear iraniano, não tem negociação com os Estados Unidos. O Líbano finalmente conseguiu formar o primeiro governo após mais de 2 anos, né? Então o presidente convidou o primeiro-ministro conseguiu formar um governo, então depois de 2 anos o Líbano consegue formar um governo. Por que conseguiu formar um governo? Porque o Hezbollah, né, que era um grupo que atrapalhava a formação do governo no Líbano, foi muito enfraquecido pelos ataques de Israel, então o governo do Líbano teve condições de ser formado, né, o que é uma boa notícia no meio de tantas notícias ruins. Né? Bom, guerra da Ucrânia, né? Então, a Letônia, a Estônia e a Lituânia, os 3 países do Báltico, né, que foram repúblicas soviéticas, cortaram fisicamente as ligações elétricas com a Rússia, né? E aí se ligaram à rede elétrica europeia. Isso já tem pouco efeito prático, mas tem um efeito simbólico muito grande, né? Então, as 3 ex-repúblicas soviéticas cortam fisicamente todas as ligações elétricas com a Rússia. A Ucrânia disse que os mísseis norte-coreanos na Rússia estão mais confiáveis e precisos do que antes, ou seja, que os mísseis da Coreia do Norte, os norte-coreanos estão aprendendo com a guerra da Ucrânia, o que preocupa japoneses, o que preocupa sul-coreanos, o que preocupa americanos. E a Ucrânia recebe agora os primeiros caças Mirage da França, né? Então, isso foi comemorado pelo presidente Zelensky, que agradeceu à França, mas vocês vejam, com 1.083 dias de guerra, 1.083 dias de guerra, chegam os primeiros caças Mirage para tentar ajudar a Ucrânia na guerra contra a Rússia.
O Trump declarou que conversou com Putin sobre terminar a guerra da Ucrânia, então aqui e ali começam a aparecer várias notícias, né, de que há negociações em curso. O plano de paz talvez seja ali apresentado essa semana, essa notícia da semana que vem foi da sexta-feira passada, então essa semana é possível que apareça aí um plano de paz para a Ucrânia, e eu não duvido, porque as notícias se sucedem numa velocidade alucinante, né? Então pode ser que daqui a pouco o presidente Trump solte um tweet aí com o seu plano de paz para a Ucrânia. O Kremlin chama de vazias palavras do Zelensky sobre negociar com o Putin. O Putin não quer, pessoal, a assinatura dele do lado da assinatura do Zelensky no plano de paz. Por quê? Porque lá atrás, 1083 dias atrás, quase 3 anos atrás, você se lembra quais eram os objetivos políticos da Rússia? Desnazificar, desmilitarizar a Ucrânia e impedir que ela entre para a OTAN. O que é desnazificar na cabeça do presidente Putin? É tirar os nazistas do poder. Que nazistas? O Zelensky. Então, se no final de 3 anos, né, a assinatura do plano de paz dele tivesse Putin e Zelensky, significa um atestado, né, de que ele não cumpriu o seu plano de paz. Por isso que vocês têm visto aí na mídia repercutindo, né, a propaganda russa, dizendo que o presidente Zelensky é um presidente ilegítimo, que deveria ter feito eleições, né? Que o mandato dele já terminou. O mandato dele já terminou, mas o cara está em guerra. Como é que ele vai fazer eleição em guerra? Como é que vai funcionar uma urna, né, uma sessão eleitoral, uma zona eleitoral sem energia elétrica ou podendo ser atacada, né? Como é que vai haver uma campanha eleitoral legítima, né, com um país em guerra? Então, a própria legislação ucraniana fala que, em caso de lei marcial, não tem eleição. Mas o presidente Putin tenta passar essa ideia para que haja uma mudança no governo, um cessar-fogo. Então, qual a ideia na cabeça do presidente Putin, aparentemente? Vamos fazer um cessar-fogo, esse cessar-fogo dá condições para que a Ucrânia faça a eleição, há um novo presidente, o Trump convence o Zelensky a não se candidatar, ou então o Zelensky perde, um novo presidente, e eu celebro a paz com o novo presidente. Isso é o que está na cabeça do Putin, né? Bom, o Zelensky quer fazer um acordo, né, com o Trump, vem sondando o Trump, e ele já entendeu que o presidente Trump é um sujeito que busca levar vantagens nas negociações, né? Então ele está oferecendo os minerais, as terras raras lá da região do Donbas, né, como moeda de troca, dizendo que os Estados Unidos podem explorar as terras raras em troca de uma segurança, né? Então, as conversas sobre um plano de paz estão acontecendo, mas a gente ainda não tem os detalhes. No campo de batalha, né, o fato é que a Ucrânia continua lá em Kursk, pessoal, certo? Desde agosto do ano passado. Então, aquele território russo ocupado lá, pequeníssima parcela do território russo ocupada pela Ucrânia, continua lá. Os russos não foram capazes de expulsar os ucranianos de Kursk, que o presidente Zelensky imagina será uma moeda de troca na hora da negociação de paz. E a Rússia continua pressionando aqui na região de Pokrovsk. Então vocês sabem que há meses, né, se fala que Pokrovsk vai cair, Pokrovsk vai cair, Pokrovsk vai cair, e Pokrovsk ainda não caiu. No entanto, a Rússia continua progredindo, muito, muito lentamente, mas continua progredindo aqui, especialmente na direção de Pokrovsk, né, no Donbas. A situação da Ucrânia, evidentemente, não é fácil, há 1083 dias em guerra, com a perspectiva do apoio americano diminuir bastante, né, com o presidente Trump, a população cansada, muitos casos de deserção, né? Então, a situação da Ucrânia não é fácil. Mas o fato, né, é que já estamos aí com 1083 dias de guerra. Bom, tivemos eleições ontem no Equador. O presidente Daniel Noboa e a Luísa Gonzalez, que é uma candidata de esquerda apoiada pelo Rafael Correa, vão para o segundo turno, né? Aparentemente os resultados muito próximos um do outro. As pesquisas davam uma grande vantagem para o Daniel Noboa, mas essa vantagem
não se confirmou no primeiro turno, e então se prevê que vai haver um segundo turno muito disputado no Equador. O presidente da Colômbia pediu que os ministros e altos funcionários de governo renunciassem. Isso aconteceu nessa reunião ministerial filmada pela televisão, em que o presidente disse essa enormidade aqui, né, que cocaína não é pior que o uísque. Então, o presidente Petro realmente está passando por uma crise política muito grande. Essa reunião foi um fiasco, essa reunião ministerial, que foi filmada, televisionada ao vivo, teve troca de acusação entre ministros, teve xingamento entre ministros, teve ministro chorando. Então foi uma baixaria danada, né? E o governo está em crise, e aí o presidente pediu a renúncia dos ministros, né? Então vamos ver o que vai acontecer na Colômbia, mas o governo Petro vai muito mal das pernas nesse momento. O Milei, na Argentina, segue os passos do Trump, né? Diz que vai tirar a Argentina da Organização Mundial da Saúde. O Maduro, ele diz que vai eleger um governador na região do Essequibo, só que tem um pequeno problema, né? Essequibo não é Venezuela, não tem nenhum venezuelano, né? Então ele vai eleger é como se o Brasil elegesse um governador lá na província de Corrientes, né? É uma coisa completamente maluca, né? Mas é o Maduro fazendo o que ele faz, jogando para a torcida, né? Tentando chamar o sentimento nacionalista, né? Tentando manter esse permanente estado, né, de desequilíbrio, né, na mídia, nos vizinhos, né, para manter o tempo todo tentando desviar a opinião pública desviar a atenção da opinião pública de outros assuntos mais importantes. E o Chile declarou estado de emergência essa semana, também ontem, preventivo e toque de recolher devido a incêndios florestais e calor extremo, né? Então o Chile está vivendo aí uma fase difícil também de incêndios florestais. Europeus e canadenses aumentaram em 20% os gastos em defesa na OTAN ano passado, isso aqui é uma média, né? Então você tirou os Estados Unidos, botou todos os outros países da OTAN, europeus e o Canadá, deu um aumento aí em média de 20% dos gastos de defesa. Isso está evidentemente refletindo toda essa tensão geopolítica que nós temos visto aí esse tempo todo, né? O número de mortes no conflito na República Democrática do Congo subiu para 2.900, então, como vocês sabem, a cidade de Goma, lá no leste da República Democrática do Congo, né, que fica na fronteira com Ruanda, foi tomada pelo M23, 1 milhão de pessoas nessa cidade. A República Democrática do Congo acusa a Ruanda, né, de expansionismo, de querer tomar aquela região para ela, que é uma região riquíssima em minerais, em terras raras, né? É provável, é possível que uma pequeníssima pedaço do celular que vocês estão usando aí nesse momento tem origem lá na República Democrática do Congo, né? Então, porque são usados em capacitores de chips, aí, minerais das terras raras que são retiradas lá da República Democrática do Congo. E os Estados Unidos disseram, né, que fotografias aéreas, que a China está construindo um quartel-general 10 vezes maior que o Pentágono, lá em Pequim. O Pentágono é o maior prédio do mundo em área construída, né? E a China estaria construindo um quartel-general com bunkers subterrâneos, né? Uma estrutura colossal que é 10 vezes o tamanho do Pentágono. Bom, então, isso aqui é um levantamento das incursões do exército chinês sobre Taiwan em janeiro dos anos de 25, 24, 23, 22 e 21. E aí mostra, por exemplo, que em janeiro de 25, o número de surtidas aéreas chinesas que ultrapassaram a linha média entre o continente e a ilha foi de 248, muito maior que a 140 de janeiro de 2023, né, que tinha sido o maior de todos. Mas o número total de surtidas é muito parecido. De onde se conclui o quê? Que o esforço aéreo chinês em direção a Taiwan está praticamente o mesmo, mas é um esforço aéreo muito mais agressivo, que vai muito mais longe, né, que ultrapassa a linha média com muito mais frequência. O número de navios também, desse janeiro desse ano, comparado com os janeiros do ano passado, que foram lá no entorno de Taiwan, também aumentou consideravelmente, né?
os dias em que os navios ultrapassaram essa linha média, né, e que as aeronaves ultrapassaram essa linha média, também aumentaram, ou seja, embora o esforço aéreo tenha se mantido mais ou menos o mesmo, a agressividade do esforço aéreo é muito maior. Além disso, né, Taiwan detectou balões chineses sobrevoando a ilha. Outra notícia daquela região é que o Kim Jong-un, da Coreia do Norte, criticou mais uma vez a parceria entre Estados Unidos, Coreia do Sul e Japão e prometeu fortalecer o seu programa nuclear. Aí você pega essa notícia e junta com aquela outra, né, de que os mísseis norte-coreanos estão muito mais precisos do que no início da guerra, você vê que isso é bastante preocupante. Bom, pessoal, os debates nós não vamos ter, né, porque infelizmente isso está sendo gravado, né, como eu já falei para vocês. Então eu espero sinceramente que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Deu até mais tempo do que normalmente. Se vocês discordam das minhas opiniões, coloquem aí nos comentários, né? Compartilhem esse vídeo para que ele chegue a mais pessoas. Não esqueçam de deixar seu like. Semana que vem, pessoal, fica o convite, fica combinado. Nós faremos a nossa live ao vivo, né? Na terça-feira, às 8h30 da noite. Tá certo, pessoal? Muito obrigado pelo carinho de sempre. Muito obrigado pelas pessoas que praticamente exigiram que eu fizesse esse vídeo, né, que semana passada nós não fizemos. Exigiram, né, porque sentem falta dessa nossa conversa. Muito obrigado. O tempo é uma coisa muito importante, né? Então eu agradeço o tempo que vocês dedicaram a me ouvir aqui, né? E muito obrigado por isso tudo, pessoal. Que nossos tribos se choquem em cavalgadas futuras, pois assim estará selada para sempre a nossa amizade. Até a próxima terça-feira que vem, 8h30 da noite. Tchau.